Irmãos e irmãs, aqui reunidos em nossa Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, em Montes Claros. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Arquidiocese e desta Catedral. Prezados leigos e leigas, diáconos, transitórios e permanentes, a todos, minha saudação de paz. Saúdo a cada presbítero que veio concelebrar conosco a missa do Crisma. Minha saudação especial a Dom José Alberto, nosso arcebispo emérito, que concelebra conosco. Pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia, celebramos essa missa fora do contexto da Semana Santa. Infelizmente, temos em nossa região, como em outras partes do Brasil, muitas restrições para celebrações e encontros. Tudo isso nos custa muito, mas não temos outro caminho senão evitar qualquer forma de aglomeração que venha facilitar a transmissão do novo coronavírus. Hoje, por exemplo, temos 2 sacerdotes ausentes em razão da quarentena que estão vivendo por terem sido infectados. O Padre Orlando e o Padre Pedro Henrique Cruz. Estão bem, graças a Deus, mas passam pela angústia de estar contaminados e de acompanhar a evolução do quadro. Todos temos pessoas amigas, infectadas e até mesmo gravemente hospitalizadas, como a mãe, Dona Sandra Rosa, mãe do seminarista Ayrton. Estamos beirando o número de 500 mil mortos de Covid-19 em 14 meses de pandemia. Já perdemos muitos membros de nossas comunidades, agentes de pastoral, entre os quais destacamos o diácono Vivaldo e a Ramone, para citar 2 perdas de pessoas muito caras a mim. Acompanho as perdas em cada uma de nossas paróquias, em comunhão com 500 mil de famílias enlutadas. Fechemos por um instante nossos olhos. Supliquemos com fé ao Senhor nosso Deus. Livrai-nos da pandemia. Sustentai nossa esperança. Fazei-nos solidários. O processo de vacinação avança lentamente. A maioria de nós ainda não recebeu a vacina. Vacinados ou não, os cuidados sanitários não podem ser relaxados, como indicam os especialistas. E como igreja temos a grave tarefa de animar as pessoas na fé e também nos cuidados de preservação da vida. Como comunidades eclesiais, não podemos nos omitir diante das necessidades das famílias. A fome aumentou visivelmente, o desemprego também, tudo está mais caro e para grande parte da população os recursos diminuem. Somos chamados a identificar o que é essencial. É tempo de cuidar. Agradeço o empenho das nossas comunidades paroquiais que organizaram diferentes campanhas dentro do espírito e me destes de comer, expressando a solidariedade, a comunhão, a caridade. Como clero, nosso último encontro de um grupo maior foi na ordenação episcopal de Dom Dorival, em 3 de janeiro. De lá para cá, toda a nossa programação teve de ser reduzida. Assim,
Aproveito esta oportunidade para registrar nossa acolhida a alguns padres, diáconos religiosos que se somaram a nós no serviço ao povo desta arquidiocese. Destaco a presença do padre Vanderlei, poderia ficar de pé, missionário da Sagrada Família, pároco agora da paróquia São Sebastião em Taiobeiras. Também o padre Paulo César, da Sagrada Família de Bérgamo, pároco da paróquia Sagrada Família. Com ele veio também o padre Jerônimo, mais idoso, e que não está bem hoje, não pôde participar conosco. Também acolhemos o padre Erlândio, premonstratense, que agora assumiu a missão de vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora das Graças e São Norberto. Acolhemos os diáconos transitórios, ordenados no último mês de abril e maio, o diácono Daimon, o diácono Luiz Fernando, que não está presente, em razão de que estão lá acompanhando os familiares e o próprio Ayrton em Salinas, o diácono Mike, o diácono Atos, o diácono Hugo Rafael. E também está conosco o Frei Marco Antônio, diácono franciscano da Fraternidade da Paróquia Santo Antônio em Salinas. Quero destacar nossa saudação aos padres jubilares, ao padre Antônio Alvimar, que celebrou 25 anos no mês de março, precisamente no dia 29, ao Frei Zezinho, que está aqui conosco, seu jubileu de prata foi no dia 1º de maio, celebramos com ele em Brasília de Minas. Monsenhor Tolentino, que celebrará proximamente os 55 anos de ordenação sacerdotal no início do próximo mês. Também o padre Antônio Maia e padre Germano celebram nas próximas semanas 55 anos de ordenação sacerdotal. E celebramos com alegria em janeiro passado os 30 anos de ordenação episcopal de Dom José Alberto. O testemunho desses sacerdotes atrai a muitos irmãos e irmãs para o seguimento de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia da missa crismal nos oferece uma oportunidade muito especial para meditar sobre a palavra de Deus na vida de nossas comunidades e, portanto, na vida de cada um de nós. Recordo o caminho da 4ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral que estamos percorrendo e o destaque do pilar da palavra, que tem recebido bastante atenção nas assembleias já realizadas. Nós, bispos do Brasil, refletimos em nossa Assembleia Geral, realizada em abril de modo virtual, sobre a animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias. E está publicado na coleção Estudos da CNBB, o volume 114, com o título E a Palavra Habitou Entre Nós. Amanhã, em reunião do CONARPA, Conselho Arquidiocesano de Pastoral, haveremos de dar um passo importante na retomada dos círculos bíblicos na arquidiocese, a partir da celebração do próximo mês da Bíblia, devidamente preparado e com o apoio, esperamos contar, de cada padre, de cada diácono. O evangelista Lucas registra a única vez em que Jesus aparece lendo as Escrituras, na sinagoga. É um momento litúrgico para a comunidade judaica, a proclamação da palavra na sinagoga. Diz o evangelista, conforme seu costume, Jesus entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura.
Jesus é o leitor por excelência. O Verbo de Deus proclama a palavra de Deus. Para Lucas, o primeiro gesto do ministério público de Jesus é um gesto cultual, não no templo, mas na sinagoga, um gesto litúrgico em Nazaré. Para Bozelli, estudioso da teologia litúrgica, aquilo que aconteceu na liturgia sinagogal de Nazaré é a instituição da liturgia cristã da palavra. O seu tipos, de igual e idêntico modo como aquilo que acontece no andar superior de Jerusalém, durante a última ceia, é a instituição da celebração eucarística cristã. É, portanto, imediatamente identificável no Evangelho proclamado a presença de 3 elementos de grande importância para a liturgia cristã da palavra. Primeiro, a comunidade reunida em assembleia, ali na sinagoga. Segundo, o livro das Escrituras sagradas, canônicas. Terceiro, o leitor que proclama a leitura. Jesus entra na sinagoga para se unir a uma comunidade litúrgica, como aqui, hoje, cada um de nós veio nessa intenção. Estamos unidos, reunidos, somos uma assembleia para celebrar a Eucaristia e nos alimentarmos da palavra e do corpo eucarístico de Jesus. Somos povo convocado, e a primeira proclamação que fizemos juntos foi essa: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos uma comunidade, uma assembleia reunida para a escuta, e a comunidade é o lugar próprio, por excelência, para a leitura das Escrituras. Inclusive porque a comunidade precede as Escrituras, porque antes da Bíblia já existia o povo da Bíblia. Diz o evangelista Lucas: deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que estava escrito. Observe-se que o servente ou ajudante entrega o livro a Jesus. E Jesus, ao final da leitura, fecha o livro e o devolve ao ajudante. O livro, ou rolo, não é do leitor Jesus, mas da comunidade. Dela, ele o recebe, e a ela, ele o devolve. Assim também em nossas comunidades, onde se tem os lecionários e evangeliários, cuidados com esmero por nós. Não são qualquer livro, são a Escritura Sagrada. A comunidade os guarda como aquilo que, ao lado da Eucaristia, tem de mais caro e precioso. E mais, Jesus recebe precisamente o livro do profeta Isaías. Também na liturgia sinagogal há um lecionário. Isto quer dizer que naquele sábado a leitura a ser feita era a leitura do profeta Isaías. E assim, na liturgia cristã, não lemos o que nos agrada, ou segundo a nossa preferência ou escolha, mas lê-se e deve-se ler o que a Igreja estabeleceu. Destaca-se ainda no Evangelho proclamado o livro. Na sinagoga, há prescrições sobre o modo de levantar o livro diante da assembleia.
em rito conhecido como elevação. Nós também temos esses gestos na liturgia cristã. Se diz que a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja, pode-se de modo semelhante afirmar que a igreja faz as Escrituras e as Escrituras fazem a igreja. Irmãos, isto se destaca na liturgia quando o evangeliário é trazido pelo diácono na procissão e depositado no centro da mesa do altar, onde fica até a proclamação do Evangelho. Uma segunda elevação do evangeliário se dá quando o diácono toma o evangeliário do altar e o conduz ao ambão para a proclamação do Evangelho do dia. Com o gesto de depositar no altar o evangeliário, a igreja reconhece ao livro dos evangelhos a mesma dignidade dos dons eucarísticos, como o Concílio Vaticano II ensinou. O cristão se alimenta do pão da vida da mesa, tanto da palavra e de Deus, quanto do corpo de Cristo. Como o pão e o vinho eucarísticos são tomados do altar, para que os fiéis se alimentem do corpo de Cristo, do mesmo modo também o Evangelho é retirado do altar, a fim de que os fiéis se alimentem da palavra de Cristo. É oportuno também lembrar da relação do Evangelho com a cruz. São, na verdade, inseparáveis, pois o Evangelho nos apresenta o mistério do crucificado e ressuscitado. Por isso, quem proclama o Evangelho traça sobre as páginas sagradas uma pequena cruz e depois, com a Assembleia, traça a cruz sobre a fronte, sobre os lábios e sobre o coração. O intelecto, a linguagem e a vontade. Lembra o apóstolo Paulo que nós pregamos o Cristo crucificado. A igreja, de fato, levanta a cruz por 3 vezes na Sexta-feira Santa. Eis o lenho da cruz. Levanta o círio pascal 3 vezes na vigília. Eis a luz de Cristo. E pode-se dizer que levanta o Evangelho 3 vezes na liturgia, na procissão da entrada, na pequena procissão antes da proclamação e ao final da proclamação. Na relação do Evangelho com a cruz, quando aquele que preside abençoa a Assembleia com o Evangeliário, sabemos que é o momento de também traçar sobre nós a cruz de Cristo. Finalmente, destaca-se que Jesus, no Evangelho que ouvimos hoje, é o leitor. Como no final de seu ministério, Jesus tomou e partiu, abriu o pão na última ceia, seu primeiro gesto ministerial, segundo Lucas, é tomar o livro e abri-lo. Jesus, palavra repartida. Jesus, pão partido. Entre os rabinos existia uma série de orientações para aquele que seria o leitor das Escrituras. Também nossa igreja tem essas orientações preciosas. Lembremos-nos de São Bento, que escreve em sua regra: que ninguém ouse cantar ou ler, se não puder desempenhar essa função de modo a edificar os que o escutam. Seja, portanto, desempenhada esta função com humildade, seriedade e tremor, e somente por aquele que o abade tiver mandado, diz São Bento.
queridos padres, queridos diáconos, meus irmãos e minhas irmãs. Daqui a pouco vamos abençoar o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos. Em seguida vamos consagrar o crisma. Também esses óleos serão trazidos até o altar e apresentados. Cada vez que eles são utilizados, a Igreja prescreve o momento de escuta da palavra antes deles serem utilizados. Quis hoje, junto com vocês, enfatizar os elementos da palavra à luz do Evangelho de Lucas, para incentivar cada um de nós ao cuidado e zelo para com a palavra. Faz parte de nosso ministério alimentar-nos e alimentar o povo de Deus com a palavra. Há toda uma ritualidade com os livros sagrados que remetem ao conteúdo das Escrituras, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que, após a proclamação do Evangelho, o ministro oscula, beija o livro sagrado? Na liturgia, os gestos prescritos são gestos de fé e, como tal, educam a fé. Obrigado, caros padres, caros diáconos, pelo zelo e empenho dos senhores ao cuidar da palavra, da proclamação da palavra, ao cuidar das Sagradas Escrituras, dos livros litúrgicos. Oxalá, em todas as nossas sedes paroquiais, exista o evangeliário, para que esses ritos possam ser vividos pelas nossas comunidades. Na perspectiva das diretrizes evangelizadoras de nossa arquidiocese, que começam a se delinear a partir das assembleias, vislumbramos um renovado amor, apreço, cuidado e zelo pela palavra. E nesse dia, em que renovamos os compromissos sacerdotais, enfatizemos a missão de ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, que não é outra coisa senão proclamar oportuna e inoportunamente a palavra de Deus. Maria, Mãe da Igreja, servidora da palavra, nos faça companhia na vivência cotidiana de nosso ministério de proclamadores da palavra. Tal como no rito da ordenação presbiteral nos foi perguntado: queres, com sabedoria, proclamar o Evangelho e ensinar a fé católica? Que aquela resposta, quero, se prolongue no dia a dia do nosso ministério. Amém.